Olá, meu nome é Alan Besborótico, sou estudante de medicina do quinto semestre da Unicid e hoje vamos falar sobre a trimetilaminúria em 10 tópicos. Vamos lá? O paciente de trimetilaminúria possui um problema de odor, que pode ser odor corporal, ou halitose, ou bromidrose, o odor só na pele. O odor característico da trimetilaminúria é o cheiro de peixe estragado. Porém, outros odores podem estar presentes no paciente que podem mascarar o cheiro característico da síndrome. Algumas vezes, os familiares não confirmam a percepção do paciente de possuir um odor desagradável. As famílias podem fazer isso para diminuir a angústia do paciente e outras vezes também pode ser porque não percebem o odor, ou seja, são insensíveis ou possuem uma anosmia específica. Realmente não sentem o cheiro. O paciente de trimetilaminúria possui duas mutações recessivas no gene FMO3, que fica localizado no cromossomo 1. Este gene codifica para a enzima flavina monoxigenase, também conhecida como dimetilanilina monoxigenase. Essa enzima é uma maquininha que transforma os punzinhos das bactérias do intestino em sólidos, que são substâncias mais fáceis de serem eliminadas pelos rins. Essa enzima tem a eficiência diminuída quando existem mutações, e se essas mutações estão aos pares, ou seja, se vem uma falha na receita do pai e outra da mãe, a pessoa perde a eficiência da enzima de uma maneira que essa substância permanece volátil e pode exalar por todos os poros ou se acumular em algum tecido específico do corpo. Oi, meu nome é Luísa, também sou estudante de medicina da Unicid. Bom, agora o tópico do qual eu vou tratar sobre a doença trimetilaminúria é a saúde mental dos pacientes que têm essa doença. Bom, esses pacientes sofrem um grande impacto psicossocial e muitas vezes, por não terem uma vida social adequada, eles desenvolvem fobia de algumas situações ou locais, ansiedade e até depressão. E além desses sintomas, em alguns casos, podemos observar que eles apresentam sintomas psiquiátricos um pouco mais graves e preocupantes, como delírios e alucinações. Isso precisa ser mais bem avaliado para saber o porquê desses sintomas, né? Mas hoje em dia entende-se que a trimetilamina, que é a substância responsável por aumentar a permeabilidade das paredes do intestino, também aumentam a permeabilidade da barreira hematoencefálica. E aí, dessa forma, o cérebro pode ficar inflamado por conta do contato com substâncias que não deveriam estar lá, que normalmente seriam protegidos pela barreira, mas as substâncias acabam atravessando a barreira, então inflamando o cérebro e podendo causar esses tipos de sintomas anteriormente descritos. Bom, agora eu vou falar sobre a bromidrose. A bromidrose é o cheiro cutâneo e ela é um sintoma que não é específico da trimetilaminúria, por mais que seja um sintoma comum. Em alguns casos, pode nem ser sintoma de doença, como, por exemplo, após a realização de exercícios físicos, que as axilas ficam um pouco mal cheirosas. Isso é comum, isso é fisiológico do corpo. E por que esse cheiro acontece? Ele é liberado por bactérias da própria pele e, em alguns casos, pode ser liberado por fungos também. Nesses casos, já é algo mais patológico, mas pelas bactérias é o caso das axilas, por exemplo. E a bromidrose, ela é bem característico da trimetilaminúria, tanto que ela até é conhecida, a doença popularmente é conhecida como a doença do odor de peixe, que é o odor que a pessoa acaba liberando na pele. E no caso da trimetilaminúria, especificamente, as bactérias que ficam na pele ficam em proliferação muito maior, então fica em muito mais quantidade. E essa proliferação, a causa dela, pode ser por conta da baixa eficiência da enzima hepática. Bom, existem cirurgias para diminuírem esse cheiro, mas quando o cheiro não é identificada a razão desse cheiro, essas cirurgias podem ser só um band-aid do que esteja acontecendo. Em alguns casos, você pode acabar mascarando
ou até tratando o cheiro em algum local e ele ir para o outro, ou se manifestando de outra maneira. Então, sempre que houver algum cheiro desconhecido, mais forte, que não tenha aparecido antes, é importante procurar um médico. Bom, alguns pacientes, com a trimetilaminúria, eles apresentam uma litose persistente, que eles já passaram no odontólogo para tratar questões que poderiam estar ocasionando essa litose, como gengivite, cáries, etc. Mas o problema não foi resolvido. E aí o odontólogo sugere que pode ser a trimetilaminúria. E hoje a gente sabe que a litose pode ser uma manifestação específica dessa doença, exalando a trimetilamina pela boca. Então, o paciente com a litose, ele precisa passar com um odontólogo especialista em halitose para conseguir ajudar esse diagnóstico. E vão ser feitos pelo menos 2 testes. O teste organoepilético, que é feito diretamente pelo especialista, e o teste no alímetro, que é uma máquina que também identifica as substâncias que são exaladas no ar. E nenhum desses testes pode ser capaz de identificar a trimetilaminúria. O especialista ele pode ter uma anosmia específica, ou seja, ele pode ser insensível para essa substância mesmo treinado. E o alímetro não possui a capacidade de identificar a trimetilamina, que é a substância que está presente no hálito da pessoa com trimetilaminúria. Em relação à inflamação, muitas pessoas com trimetilaminúria, elas possuem disbiose intestinal, que é uma proliferação de bactérias comuns, mas que estão numa quantidade exagerada. E essas bactérias, algumas vezes, elas se alimentam da inflamação. Nas doenças autoimunes intestinais, o sistema imune da pessoa, do paciente, vai atacar o próprio intestino e faz com que os leucócitos liberem substâncias que podem servir de substrato para as bactérias. Dessa forma, não é possível eliminar esse excesso de bactérias que produzem a trimetilamina sem tratar antes a disbiose. Então, é necessário tratar a disbiose. Da mesma forma, se não tratar as alergias alimentares, as intolerâncias, a inflamação não vai conseguir ser controlada. E também as alergias respiratórias precisam ser investigadas, porque nesse caso existe a liberação de substâncias na corrente sanguínea que podem elevar a concentração e proliferação de bactérias em determinados pontos do organismo. A trimetilaminúria é uma doença que, em sua forma primária, não apresenta nenhum outro sintoma físico. Entretanto, existe a trimetilaminúria secundária, que é causada por outros fatores que não os genéticos. Existe uma grande diferença entre a trimetilaminúria primária e a secundária. Para facilitar o raciocínio, vamos imaginar uma pia. Todo mundo tem uma pia em casa. E essa pia costuma não dar nenhum problema, a não ser quando ela transborda. Quando a pia transborda, podemos imaginar que é a liberação do odor. E nós não queremos que a pia transborde. Então, a gente precisa investigar qual é a causa do acúmulo da água antes da pia transbordar. Existem vários motivos para uma pia entupir. Possível que a torneira esteja muito aberta, ou aberta muitas vezes ao longo de pouco tempo. É possível que o ralo esteja entupido ou muito estreito, para dar vazão à quantidade de água que é colocada pela torneira. É também possível que o encanamento esteja entupido. A torneira muito aberta representa a produção de trimetilamina no intestino. A disbiose pode produzir um excesso de trimetilamina, que é um sintoma muito comum. Mas, às vezes, a produção de trimetilamina é razoável, não está aumentada. E, nesse caso, a gente não precisa observar o ralo, que seria a enzima do fígado que escoa a água, que transforma a trimetilamina em N-óxido de trimetilamina, uma molécula que tem odor, e em uma molécula que não é volátil e não tem odor. Então, é de suma importância avaliar a saúde do fígado. E, por fim, quando a saúde do fígado já foi avaliada e a eficiência não está diminuída, o problema pode aparecer em alguns momentos, quando o rim falha. Porque é possível detoxificar a trimetilamina, transformá-la em N-óxido de trimetilamina, eliminar essa substância que produz odor. Porém, a substância detoxificada se acumula no sangue, porque o rim não está filtrando essa substância. Então, a reação química reverte. É como se após ter descido do ralo, a água começa a voltar e começa a se acumular na pia novamente até transbordar. Bom, eu sou a Carolina Parisi, estudante de medicina da Unicid, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a dieta de redução de colina,
Então ela vai ser uma dieta que a gente vai utilizar principalmente para os pacientes que têm a doença e que sofrem com os piores sintomas dessa doença, que seria o mau odor, que é um odor muito forte. Então, para manejar esses sintomas, primeiramente a gente tem que levar em consideração que essa dieta é uma dieta extremamente perigosa, então ela deve ser feita com um profissional nutricionista. Então, basicamente, essa dieta vai consistir na diminuição da ingestão de proteína animal e o aumento da ingestão da proteína vegetal para o nosso paciente. Por quê? Porque isso vai eliminar os vegetais da família das brássicas, que eles vão possuir indóis. E esses indóis são substâncias que vão diminuir ainda mais a eficiência da enzima. Só que esse paciente que precisa dessa redução da substância colina, ele não pode reduzir a quantidade de proteína abaixo do mínimo, porque senão ele pode desenvolver doenças no fígado ou até mesmo problemas cerebrais. Por quê? Porque a colina é uma substância que ela é necessária para o funcionamento normal, das funções normais do cérebro. Então, é mais um motivo para o paciente não tentar essa dieta sem o apoio de um profissional nutricionista. Inclusive, a gente vai deixar o significado e o link da sigla CEAPOSE na descrição do vídeo, que basicamente vai oferecer essa dieta, que é uma dieta restritiva, com preços acessíveis para que todos os nossos pacientes com esse tipo de doença possam fazer uma dieta personalizada sem correr risco de saúde. Bom, então falando um pouquinho sobre a saúde do fígado, vou começar falando sobre a enzima flaviana monoxigenase. Então ela é uma enzima que fica localizada no fígado e ela tem a função de detoxificar, ou seja, de acrescentar um oxigênio em qualquer molécula que venha do intestino. E aí, essa molécula vai sofrer uma biotransformação e isso vai fazer com que a molécula ela fique mais solúvel em água. Isso vai fazer com que ela seja mais propícia para ser eliminada pelos rins. Então, quando a detoxificação ela não funciona bem, as substâncias elas não são eliminadas pelos rins. Então, elas acabam ficando em circulação na corrente sanguínea até que sejam liberadas pelos poros ou de alguma outra forma. Então, por isso que é super importante a gente avaliar o bom funcionamento do fígado para ter certeza que o principal sintoma, da trimetilaminúria, que é o odor corporal, não esteja relacionado com alguma hepatopatia ou alguma doença do fígado que não seja genética e que, portanto, possa ser tratada. Então, muitas vezes o paciente que tem essa doença, ele vai receber uma avaliação do fígado, que vai ser feito principalmente com exames que incluem TGO, TGP e GGT.